Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Josiel de Geografia e a aula de hoje é sobre áreas ecúmenas e áreas anecúmenas. A gente vai relacionar esse conteúdo com esse problema climático que vem atingindo o Rio Grande do Sul. Por quê? Porque quando a gente fala de áreas ecúmenas, a gente está falando de uma área de fácil ocupação pelo ser humano. Uma área plana, uma área próxima a um rio, uma área com um clima ameno, que não seja tão quente como um deserto ou tão frio como uma geleira, certo? E o que é a área anecúmena? A área anecúmena, ela é uma área de difícil ocupação. Daí é o deserto, daí é a geleira, uma grande floresta, um relevo acidentado, entre outros. Pois bem, o que isso tem a ver com esse problema climático aqui no Rio Grande do Sul? A gente vai já pincelando a questão da ocupação do espaço. Ali adiante a gente vai ter uma aula mais completa sobre essa ocupação do espaço. A gente pensa na colonização do Rio Grande do Sul. A gente vai comentar um pouco sobre dois grupos, os alemães e os italianos. E vocês vão ver como essa questão de área ecúmena e área anecúmena acabaram influenciando a organização do espaço à medida que esses imigrantes foram chegando ao Rio Grande do Sul. A partir de 1824 vieram os alemães. Eles vieram antes dos italianos. Isso tem que ficar bem claro. O que aconteceu? Os alemães, eles acabaram vindo e ocupando o espaço, ocupando principalmente as áreas dos vales dos rios, as margens literalmente deles. Eles chegaram ali na Laguna dos Patos, chegaram no Guaíba, e quando a gente está no Guaíba, a gente vê que tem espécies de vias, obviamente, fluviais, como o Rio dos Sinos, como o Caim, como o Jacuim. E eles usaram essas vias para se espalhar pelo Rio Grande do Sul. Chegaram ali em 1824, onde hoje é São Leopoldo. Chegaram na região do que a gente chama de Vale dos Sinos, que a gente tem aí municípios como Novo Hamburgo, Sapiranga, Campo Bom, entre outros. Chegaram também no Vale do Paranhana, Igrejinha, Três Coroas. Chegaram lá no interior do estado, na região mais central, pelo Jacuí, por exemplo, em Santa Cruz do Sul. Mais tarde, a partir ali, mais ou menos por 1875, chegaram os italianos. E eles foram ocupar principalmente uma área que hoje a gente chama de Serra Gaúcha. Foram ocupar as bordas dessa Serra Gaúcha, que na verdade são as bordas de um planalto muito acidentado. E obviamente foram ocupar o topo desse planalto. Ali a gente tem um terreno mais acidentado, porém quando a gente pensa no clima aqui do Rio Grande do Sul, dentro da normalidade, é um clima ali subtropical, estações bem definidas, a chuva é bem distribuída, as áreas de maior altitude vão ser mais frias. Vai ter ali um ambiente semelhante ao da Itália. Bom, o que a gente pode pensar também sobre áreas anecúmenas e áreas ecúmenas? Quando, por exemplo, a gente segue o curso de um rio como o Taquari, a gente vai perceber principalmente quando a gente passa por municípios como Roca Salles, como Mussum, a gente percebe que esses municípios eles estão localizados muito próximos às margens dos rios. Por quê? Por que será? A gente pode fazer uma análise. Os municípios eles são pequenos, com uma população pequena, e quando a gente olha para o território em volta deles, a gente vê que é um território com um relevo muito acidentado, com muitos morros. Então, entra de novo o conceito de área anecúmena contra o conceito de área ecúmena. A margem do rio
é mais fácil de ocupar do que um barranco, o topo de um morro, que é pouco extenso. Então, quando a gente olha o mapa do Rio Grande do Sul, quando a gente olha a localização de alguns municípios, a gente se pergunta, mas por que estão às margens dos rios? Porque foi o que o relevo obrigou. E os antepassados, essas pessoas, o tempo foi passando, gente, isso são mais de 100 anos, vamos ver em algumas situações. Não acontecia o que vem acontecendo. Então, tentar achar uma explicação fica um pouco complicado. Por outro lado, a gente tem que pensar que a gente é o ser humano. E dentro da geografia, o ser humano ele se relaciona com o espaço que ele vive, ou seja, o espaço geográfico. Nessa relação, ela pode ser uma relação boa, pode ser uma relação destrutiva, e a gente vai ter correntes de pensamento. Tem o determinismo, que diz que a natureza, o espaço determina o ser humano. Existe o possibilismo, onde o ser humano tem muitas possibilidades de ocupar, de criar a sua vida, de adaptar o meio a ele, ok? Só que como a gente se relaciona com a natureza, às vezes essa relação fica complicada e as consequências vêm, ok? Então, para concluir, a área ecúmena, área de fácil ocupação, terreno plano, clima ameno, proximidade com o rio, por causa principalmente da água, do solo fértil para a agricultura. A gente pensa, por que estão perto do rio? Porque às vezes a população ali vive da agricultura, da pecuária, e ali eu tenho um solo fértil. E a área anecúmena, ela é mais difícil de ser ocupada, um topo de morro, uma grande floresta, uma área com deserto, geleira, ok? Só que esse detalhe aí da área anecúmena, a gente usando tecnologia, a gente consegue sim ocupar determinados territórios, ok? Espero que tenha gostado do conteúdo, curte aí e até a próxima aula e não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu!